O vídeo de hoje, ele será um teste, um vídeo, para ver se vai dar certo um novo quadro que eu quero começar de biografias aqui no canal, onde eu vou fazer, como sempre, uma introdução a algum assunto histórico, no caso, alguma figura histórica, e ver como a vida dela começou, como foi a vida pessoal, a vida profissional das pessoas, para poder nos aprofundarmos mais sobre os movimentos históricos, eventos históricos e os seus principais agentes. Então, para inaugurar esse novo quadro, esse possível novo quadro, eu vou pegar como a primeira figura o ex-ministro da Agricultura que acabou falecendo dias atrás, Delfim Neto, que durante toda a sua vida profissional e pessoal foi uma pessoa bastante polêmica, principalmente por causa de seus posicionamentos durante a sua vida. Mas bem, para começar o assunto, vamos ao vídeo. Bom, Antônio Delfim Neto nasceu no dia 1º de maio de 1998 e ele era filho de José e Maria Delfim e ele era descendente de italianos. Isso é uma das poucas coisas que sabemos acerca de sua vida pessoal, que não tinha muita coisa para a gente pesquisar e se aprofundar mais. Mas o que sabemos é isso, e que desde cedo ele teve que ajudar em casa para trazer dinheiro, já que seu pai tinha falecido quando ele ainda era muito jovem. Então ele trabalhava como uma espécie de office boy da época. E mesmo assim ele teve que se dedicar bastante aos estudos para poder ver se melhorava de vida. E o que ele fez? Ele começou a cursar economia quando tinha 20 anos, na Universidade de São Paulo. E bem, lá na USP ele acabou se formando na terceira turma, já no ano de 51. Em 52 ele se tornou um professor assistente. E depois, um pouco mais para frente, no ano de 63, ele, por meio de um concurso público, ele se tornou um professor titular da mesma. E na economia, que foi a área que ele se formou e foi a área que ele mais se dedicou, ele estudava bastante os problemas internos do Brasil, da economia brasileira, como melhorar alguns aspectos e quais táticas poderiam ser utilizadas em cada ramo. Como, por exemplo, no ramo da microeconomia, ele utilizaria as ideias neoclássicas da economia. Já no ramo da macroeconomia, ele utilizaria as ideias da escola keynesiana, que basicamente falava que a intervenção do Estado na economia é indispensável. Isso no ramo macro, já no ramo micro ele tinha outras ideias, o que mais para frente vocês vão ver que ajudaram na sua vida profissional. Mas esses não foram os únicos trabalhos dele, os trabalhos de estudo e pesquisa na área, porque eu também anotei aqui alguns outros trabalhos que ele tinha, que foram a consultoria para a Associação Comercial de São Paulo, estudos para a Associação Nacional de Programação Econômica e Social, e ele participou da Comissão Internacional da Bacia Paraná-Uruguai. O que dá para ver que ele tinha no início da sua vida ele tinha uma vida bastante ativa, muito cheia, principalmente porque ele estava se envolvendo muito nessa área e muito jovem. E além disso, ele fez parte, foi contado para fazer parte do Consplan no ano de 59, que basicamente foi criado pelo governador de São Paulo, Carvalho Pinto, para poder melhorar a situação econômica e social do estado de São Paulo. Mas vocês vão ver que a vida do Delfim Neto, a partir desse golpe militar de 64, que ela realmente começou, porque após isso ele entrou, ele entrou de fato na vida política.
No ano de 1967, a vida política de Delfim Neto teve o seu passo mais importante, porque, como eu disse anteriormente, ele foi cotado para fazer parte do Consplan, mas em 67 foi quando a vida política dele deu um salto grande de verdade, porque ele se tornou simplesmente o ministro da Fazenda do Brasil, por causa de todas as pesquisas e trabalhos que ele estava realizando na economia. Pensaram que ele poderia ser uma boa opção para organizar a economia interna do país. O que no início parecia uma coisa boa, porque o período que ele trabalhou como ministro, que foi de 67 até 73, realmente teve um salto econômico no PIB brasileiro, que teve uma taxa de crescimento que passou de 9% ao ano para 14% ao ano. E a taxa de desemprego, inflação até diminuiu um pouco. Só que não teve aquele trabalho para poder ajustar o padrão de vida do brasileiro em si. Então, enquanto estava tendo esse crescimento da economia, do PIB e tal, quando parou, quando teve um pouco de estagnação, principalmente porque o milagre econômico brasileiro aconteceu na mesma época dos anos de chumbo, da ditadura, ocorreu uma hiperinflação no Brasil. Então, aquela imagem do Brasil, que era uma nação que estava indo para frente, estava ficando mais no sentido de uma utopia, porque acharam que o Brasil ia se tornar uma grande potência, porque economicamente o PIB estava crescendo, a taxa de crescimento anual do PIB estava crescendo, a taxa de inflação, pelo que parece, estava diminuindo. E culturalmente o Brasil estava expandindo a sua cultura cada vez mais, principalmente nos esportes, no ano de 1970, então acharam que o Brasil estava indo no caminho certo para se tornar um dos, se não o país mais influentes que poderia existir, e acabou que ficou só no imaginário das pessoas esse Brasil do futuro. Mas enfim, o Delfim Neto, após esse período, ainda ocupou os cargos de embaixador na França, se não me engano foi de 75 até 78, que ele foi embaixador em Paris. E após isso ele retorna para Brasília para ser o ministro da Agricultura, cargo que ele só ficou por uns 5 meses. Mas depois ele ainda foi ministro do Planejamento, cargo que ele ficou até 85. E após isso, ficou uns 2 anos fora, um pouco fora assim, de ocupar alguns cargos importantes. Mas ele volta em 87 para ser deputado federal, ganha as eleições para deputado federal do estado de São Paulo e fica no cargo até o ano de 2007. Então vocês podem ver que ele ficou bastante tempo atuando para poder se tornar uma das pessoas mais influentes do Brasil, conseguiu se tornou uma das pessoas mais influentes do Brasil. Vários economistas analisam seu legado na economia do Brasil atual, o que é reflexo das políticas que ele imprimiu lá atrás. Então vocês podem ver que foi alguém que mexeu bastante, por isso que teve tanta repercussão a sua morte há uns dias atrás. Mas indo agora para o principal motivo da repercussão de sua morte, temos que ir para as polêmicas que envolveram essa figura, até porque ela viveu em um período tão conturbado e sombrio da história do nosso Brasil e, de certa forma, até contribuiu para esse período se tornar um dos mais obscuros da nossa história. Agora, indo para a última parte do vídeo, eu sei que ficou um pouco curto, mas o intuito do canal sempre foi introduzir as pessoas aos assuntos históricos. Então sempre eu vou fazer o máximo para fazer uma coisa curta e didática, mas que não seja desleixado, tem um certo carinho, um trabalho
a dedicação para fazer. E agora na parte das polêmicas, porque, como eu disse no final do último capítulo do vídeo, o Delfim Neto se envolveu em bastante coisa errada na sua vida, o que era de se esperar, mais ou menos, né? Por causa do estereótipo de político. Mas, enfim, o Delfim Neto, no ano de 1982, junto dos outros ministros Mário Andreasa e Hernani Galvez, foram se envolvendo na polêmica do caso Delfim, que, resumidamente, foi assim: o Grupo Delfim tinha uma dívida com o Banco Nacional de Habitação, de aproximadamente uns 80 bilhões de cruzeiros, que era a moeda da época. E como forma de quitar a dívida, eles iam entregar 2 lotes de terra. Que até aí tudo bem, tudo normal. Só que após isso, foi descoberto que aqueles 2 terrenos juntos tinham um valor de apenas 9 bilhões de cruzeiros. O que deu polêmico, escândalo por causa da tentativa de não pagar a dívida. O que levou à falência do Grupo Delfim, porque os, os clientes, os investidores tiraram seus fundos para não ter demais problemas, o que levou, obviamente, o grupo à falência. E os 3 ministros, apesar de terem sido julgados, eles nunca foram punidos por causa dessa tentativa de não pagar a dívida em si. E 3 anos depois, novamente o Delfim Neto acabaria se envolvendo em mais uma polêmica, novamente com o Hernani Galvez, que foi o seguinte: segundo algumas fontes de jornalistas, desde o ano de 1981, o Delfim Neto e Hernani Galvez estavam desviando dinheiro que era do desenvolvimento da nação como forma de empréstimo para o empresário Assis Paim Cunha. Isso já no ano de 85, então fazia um tempo que eles estavam fazendo isso. O que deu mais polêmica, mais um escândalo na vida do ministro. Fez com que o império do Assis ruísse por causa da polêmica. Foram julgados, pelo menos o empresário. E foi por causa desses motivos que fez o Delfim Neto ficar afastado da política por uns 2 anos. Porque, se vocês lembram, ele era ministro do Planejamento até 85 e o próximo cargo dele, que foi de deputado federal por São Paulo, ele assumiu em 87. Então esse foi um dos motivos que fez ele ficar um tempo afastado, para baixar poeira e depois voltar novamente. Mais uma polêmica, essa que ocorreu em 2014, 2016, foi que no dia 4 de abril, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que é uma organização internacional, divulgou informação de que Delfim Neto tinha empresas offshore escondidas pela Panama Papers. O que é uma empresa offshore? É basicamente uma empresa que ela é fundada em nações que são menos tributárias, que são tidas como paraísos fiscais, o que é ótimo para algumas pessoas esconderem riqueza, sonegar imposto, desviar renda. E essa lista é grande, porque não é só o Delfim Neto que estava envolvido nisso. Era ele, o presidente da Ucrânia, um dos ex-presidentes da Ucrânia, o próprio Lionel Messi, várias pessoas elas estavam envolvidas nessa polêmica de paraísos fiscais de sonegação. Isso também, após alguns anos, ele foi julgado por uma coisa parecida, que foi a Operação Lava Jato. Foi julgado porque parece que estava recebendo dinheiro de políticos para poder agindo como se fosse meio com laranja. E a última polêmica dele foi que no ano de 2021 ele deu uma entrevista pro site da UOL,
que fez muita gente tomar raiva dele, porque eu não falei, para deixar isso para a última coisa do vídeo, que ele foi um dos signatários do Ato Institucional número 5 na época da ditadura. Uma introduçãozinha rápida que os atos institucionais, no total foram 17, que eram alguns documentos que eram decretos de como seria uma política da nação sobre determinado assunto. O ato institucional número 5, que ele foi signatário, basicamente foi o mais brutal de todos, porque ele permitia que o presidente intervisse nos estados e, permitisse cassação e tortura de pessoas suspeitas. E dentre os seus principais focos, principais objetivos, e o próprio Delfim Neto, que além de signatário, foi uma das pessoas que meio que interviu para ele poder ficar bem mais rígido. O que já levantou muito ódio de pessoas que estudam a história, como foi a período da ditadura. E no ano de 2021, ele disse que voltaria a assinar o documento se fosse necessário. Até porque, segundo as palavras dele, naquele momento era o certo, ninguém sabia do futuro. Apesar disso, na mesma entrevista, ele disse que pessoas que defendem esse documento atualmente, defendem o documento, são idiotas, porque, segundo ele, as pessoas viram que o melhor caminho para o futuro da nação é através da democracia. Mas mesmo assim, ele disse que votaria a assinar o documento, se fosse necessário, um documento de tamanha brutalidade como aquele. Esse foi o vídeo do canal, ficou bastante curto, mas eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se pode, o que pode melhorar. Vou estar aberto para sugestões de próximos vídeos, outras figuras que vocês querem ver, uma pequena biografiazinha aqui. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.